No ano de 2044, uma explosão nuclear aniquilou a cidade de Nova York. Esse evento rapidamente escalou para um conflito global. Mais de 9 bilhões de civis morreram em 3 dias. A guerra mais curta, porém mais devastadora da história. O inverno nuclear já dura anos e ainda persiste até hoje. Mais de 1 milhão de pessoas se reuniram em um local equidistante de Pyongyang, Tóquio e Xangai. Uma megalópole surgiu das cinzas, fundada pelo Conselho de Bispos e governada por uma força policial ultraviolenta. O nome da megalópole é Paprium. Paprium é um jogo muito aguardado por fãs do Mega Drive que não tiveram a oportunidade de adquirir o jogo através da pré-venda e muito menos depois dela, já que scalpers compraram diversas cópias e vendem por preços absurdos no eBay. Como o jogo não foi lançado nas lojas de varejo, a única forma de adquirir é pagando esses valores impossíveis do eBay. E por isso, muitos estavam na esperança de um dia emular o jogo para ter acesso a ele. E agora finalmente aconteceu. O jogo roda no RetroArch usando o core do Genesis Plus GX e ele roda quase perfeito, com alguns problemas de exibição, de flickering, mas a experiência de forma geral é satisfatória. Geralmente beat'em ups não tem uma lore que vai além do básico. O simples motivo para sair de casa para atravessar as ruas colando 5 dedos na cara de cada um que cruza seu caminho. Mas Paprium consegue ser ainda mais vago, dando uma premissa de mundo em ruínas depois das guerras, os povos se concentrando em uma mega cidade e os protagonistas precisam cruzar as ruas para se manterem vivos. Por quê? Pra quê? Isso aqui não importa, você sai do apartamento e... Iniciando o jogo, temos a opção no modo arcade ou original, sendo que o modo arcade é uma experiência com rotas fixas que são liberadas através do modo original. Já o modo original tem diversos caminhos para seguir e descobrir fases novas, cheio de passagens secretas e easter eggs. Além de poder desbloquear mais features, tem também mais personagens. Um deles até abre um recurso novo, como um teleporte usando um terminal. Outra coisa interessante é fixar um personagem a uma área específica no final de uma run, usando uma opção que deixa ele numa espécie de trono. Os personagens que estão em tronos vão permanecer naquela área e dá até 3 missões secundárias para fazer quando você repete aquela mesma rota mais 3 vezes. E nisso é possível encontrar muitos cenários interessantes, mas nem tudo são flores. Após fazer tudo que é possível nesse modo, o seu save fica trancado e eu nem preciso dizer que essa é uma ideia imbecil e sem sentido, né? Paprium é artisticamente muito impressionante. Os cenários têm uma vibe cyberpunk com bastante neon e diversas máquinas espalhadas. Além disso, todos os cenários são muito bem detalhados de forma geral, com efeitos de luz em diversos pontos e objetos com interações, como portas quebráveis, monitores com imagem e som, escadas e portas que abrem e fecham na base da pancada. Os sprites dos personagens são grandes, parecendo um jogo de Neo Geo, e o design de boa parte dos personagens é bem maneiro. Alguns poucos parecem destoar um pouco do tema cyberpunk, mas de forma geral, isso não quebra a imersão do jogo. Mas falando dos sprites, existe a polêmica de muitos deles serem tão inspirados em sprites de jogos clássicos que parece que simplesmente só desenharam por cima.
De fato, dá para identificar muita coisa, mas eu particularmente não gosto de fazer julgamento de valores por isso. Costumo levar como uma homenagem. Agora, só me irrita quando a gente vê uma referência óbvia e o artista diz que não conhece tal personagem, mesmo pegando vários sprites do mesmo jogo como referência. Ainda sobre os sprites, eu particularmente não gosto de como eles foram animados. Boa parte dos golpes de personagens e inimigos tem apenas um frame de animação, com um efeito visual de 2 frames, que dá a ideia de movimento ao golpe. De modo geral, a animação é bem simplória e mal polida, e na real, o tipo de animação que eu consigo fazer. E esse é o problema, eu não sou profissional. Mas independente disso, eu jamais aceitarei que qualquer projeto meu fosse lançado nesse estado. Uma animação que me tira do sério é dos inimigos quicando no chão ao invés de simplesmente caírem. Já ouvi dizer que é para poupar processamento, mas isso faz com que o jogo fique meio caricato. Pode ser bobeira minha, pode ser tecnicamente impressionante para quem manja, mas isso é algo que eu nunca vou gostar. Sobre os controles, o botão A faz com que o personagem use a droga Blue para fazer ataques especiais. O botão B faz uma sequência de até 4 golpes e o C pula. Usando um controle de 6 botões, o X defende, o Y chuta inimigos caídos e Z faz o ataque secundário das armas e empurra os inimigos durante um agarrão. Apertando o ataque e pula ao mesmo tempo, o personagem faz um ataque para trás. E existem também outros comandos para fazer os golpes caso não tenha um controle de 6 botões, como por exemplo segurar o ataque e apertar para baixo para bater em inimigos caídos. Tem um comando para o bloqueio também, mas já testei vários comandos e nunca se repete de forma consistente. É sempre do nada, e até pensei em tentar ver o manual para ver os comandos, mas eles não só não estão lá, como tem uma penca de informação errada. Paprio tem um bom balanceamento de dano em boa parte do jogo, mas alguns inimigos causam um dano absurdo e bem rápido. 2 deles vêm na delegacia ao mesmo tempo. É do que algum Final Fight, assim. Quem dirá Streets of Rage. Caralho, que é isso aqui? Já foi minha vida toda. Mas o absurdo maior é que alguns chefes dão golpes de 100% de dano. O combate, infelizmente, é o ponto mais fraco do jogo por diversos motivos. Um dos principais é a hitbox dos inimigos, que é simplesmente gigante. Enquanto eu tentava bater nos inimigos e aproveitar o stunlock para me reposicionar, diversas vezes o personagem agarrou o inimigo de uma distância muito à frente do que deveria. Durante o agarrão, é possível dar 2 golpes segurando para frente, seguido de um golpe finalizador. Ou outras opções, como arremessar o inimigo, levantar ele sobre a cabeça para arremessar, mudar de lado ou empurrar. O que é uma ação que faz mais sentido no multiplayer com o Friend Fire ligado. Inclusive, outra coisa sobre agarrão é que o inimigo leva o dano de arremesso mais o dano de queda. Porém, se ele estiver perto de morrer, não leva o dano da queda. É que o dano vai contar antes dele cair no chão, ó. Ó, contou até depois. Geralmente não conta depois, ó. Não contou de novo. Não contou. Contou só na hora do arremesso. Ele conta dano do arremesso e de quando bate no chão. Mas quando a vida do inimigo tá curta lá, ele não conta. Ele não morre por arremesso, vamos dizer assim. Pra piorar, muitas vezes quando você tenta agarrar os inimigos depois de uns 2, 3 ataques, acaba não funcionando, deixando o jogo inconsistente. E as inconsistências não param só no agarrão, já que diversas vezes o personagem dava o golpe forte do combo para finalizar inimigos que estão perto de morrer sem eu querer, ou alguns chutes saindo sem eu segurar o ataque e apertar para baixo. Isso atrapalha bastante o Crowd Control. E falando em Crowd Control, não existe um golpe especial defensivo para parar de apanhar. Se os inimigos te cercarem, a menos que você tenha muita sorte, já pode contar a vida como perdida. Para evitar dano, você pode usar a droga Blue para ter acesso a um golpe mais forte que fica se repetindo enquanto você aperta o ataque. Ele vai durar enquanto o efeito da droga durar. E se sua vida estiver menor que sua barra azul, ainda recupera parte da vida até regenerar a parte azul por completo. Mas é um efeito que, na minha opinião, será muito melhor como um boost de força
como no Rushing Beat Run, faria bem mais sentido até. A inteligência artificial dos inimigos não é agressiva em boa parte do jogo. Na fase final, os inimigos têm sangue nos olhos e deixam o jogo bem emocionante, mas antes disso, eles parecem gostar mesmo de parar e ficar te olhando. Alguns deles parecem que não atacam se você não atacar primeiro até. Os chefes são de forma geral bem estranhos e com golpes pouco eficientes. Muitos deles não aceitam serem agarrados e têm uma defesa que repele o jogador que tentar, o que atrapalha o combo e atrapalha o próprio chefe muitas das vezes, que tenta revidar, mas bate no vento, pois já afastou o jogador. Não deixar, sabe? Olha lá, ele bate pro lado errado, depois ele bate pro lado certo. E é muito fácil trivializar a luta contra o chefe. Já ouvi dizer que dá pra zerar na maior dificuldade usando só a voadora. Mas isso é coisa de amador. A arma suprema do jogo é a faca na mão da Alex ou Tug. Tem um bom alcance, não quebra, é rápida e mantém os inimigos em stunlock. O cano de ferro é bom, o extintor também, mas nada supera a faca. Já ouvi muito compararem Paprio com outros jogos como Streets of Rage 2, Streets of Rage 3 e até mesmo dizendo que Paprio é o melhor beat'em up do Mega Drive. E infelizmente, mesmo que os problemas do combate de Paprio sejam corrigidos através de uma hack, ainda não vai ter um combate tão profundo e cheio de nuances como Streets of Rage 2 ou 3. Então esses comentários feitos por jogadores casuais e emocionados só denigrem a imagem do jogo à toa. Agora, embora Paprio tenha esses problemas que orbitam o combate, isso não torna o jogo ruim. O jogo é bem divertido, cheio de fator replay, com um monte de coisa para desbloquear, e andar pelo cenário cyberpunk com uma trilha sonora fantástica pesa bastante na balança contra as inconsistências do combate. Tem muitas trilhas que eu ouviria no repeat o dia inteiro sem pensar duas vezes. A qualidade das composições é bem alta e é impressionante como é possível ter músicas com uma qualidade sonora tão alta rodando no Mega, mesmo levando em conta um chip especial. Enfim, se você estiver disposto a socar meliante de origem super duvidosa ao som de músicas eletrônicas sob a luz de letreiros neon, Paprio é uma boa pedida. Só fico no aguardo do lançamento nacional, que foi uma meta atingida lá no Kickstarter, para poder ter minha própria fita de Paprio. Até lá, vou fritar meu Mega Drive virtual. Eu fico por aqui e vejo vocês nas ruas de Paprio.